Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Bruno por aqui. Bom, tô com algumas dúvidas frequentes que a gente recebe em caixinha de pergunta, no Instagram, em prospecção comercial, enfim. A gente reuniu, quero trazer para vocês. E a primeira delas é, vocês fazem tráfego para WhatsApp? Isso é um ponto muito importante, porque aqui na Bastelli a gente tem um core muito forte no e-commerce. Então desde 2010 já trabalho com e-commerce, já fui gerente de e-commerce, trabalhei na Kabum, trabalhei em algumas grandes empresas, vários projetos. E isso deu uma credibilidade muito boa pra gente dentro do e-commerce. Mas a gente faz performance, né? Então a performance ela serve tanto para e-commerce como para captação de lead, infoproduto. Então hoje a gente tem dentro do nosso time pessoas com diversas expertise, tanto em e-commerce, tanto em captação de leads, tanto em infoproduto, lançamento. Então hoje a gente consegue atender diversos projetos, independente do objetivo final. Desde que seja venda na internet, a gente consegue trabalhar. Então a gente tem clientes de imobiliária, tem cliente de pneu, tem cliente de detector de metal, a gente já fez um e-commerce nesse sentido. A gente tem várias frentes, então a gente consegue sim fazer tráfego para WhatsApp, fazer captação de lead e muitas outras ideias que a gente tem dentro da performance. Então sim, a gente consegue atender isso e muito mais com toda a bagagem de mais de 15 anos de venda na internet. Se você está precisando de ajuda, chama a gente aqui, com certeza a gente vai te ajudar. Segunda pergunta, e-commerce funciona sem tráfego pago? Na verdade, o tráfego como um todo ele é extremamente importante para qualquer negócio, seja o pago, seja o orgânico, seja o e-mail, seja o direto, seja o influencer. Sim, é importante, assim como outros canais de tráfego. O que acontece muitas vezes? O tráfego pago ele é o mais rápido para você trazer pessoas, principalmente um e-commerce novo, por exemplo. Então, por isso que ele é mais disseminado e ele tende a gerar um resultado mais rápido, porque você está pagando para chegar nas pessoas de forma mais rápida, logo ter mais possibilidade de vender. Então, ele é extremamente importante, mas um erro que eu vejo é esquecer de olhar para outras fontes de tráfego. Então, você tem lá o Instagram, você tem o e-mail marketing, a gente tem clientes, por exemplo, que a gente pega lá no começo do projeto, pô, tem uma base gigantesca de lead que nunca fez nada. Não é possível você ter resultado só com uma frente. Então, só com o tráfego pago você não vai ter resultado, só com o orgânico você não vai ter resultado, só com o e-mail você não vai ter resultado. Então, você precisa ter um equilíbrio de canais, de mídia, de aquisição, para que isso no longo prazo seja sustentável. Mas o importante é entender no seu momento qual que é o mais rápido. Se for o tráfego pago, ele vai ser um primeiro passo. Segundo, qual outro canal? Terceiro, qual canal? Quarto canal que você vai adicionar nesse mix aí para ter venda vindo de todo lado e não ficar refém de uma ferramenta só. Terceira pergunta, qual o melhor nicho para começar no e-commerce? Antes de mais nada, só reforçar a importância, né, de você trabalhar num nicho versus um mercado mais amplo. Então, quando a gente fala de nicho, é muito interessante porque você consegue, dependendo do segmento ali, enfim, do nicho que você vai estar, ter uma conexão mais direta com o seu cliente. Então, uma coisa é você falar com pessoas que usam relógio esportivo XYZ, né, num segmento específico. Outra coisa é você vender relógio para todo mundo, né? Então, quando você está num nicho, você consegue ter, né, um aprofundamento melhor em relação ao seu cliente, um atendimento mais personalizado, muitas vezes chance de virar uma autoridade, cobrar até mais caro, diferente do que você competir com uma loja que tem tudo. E qual que é o melhor? Cara, depende, né? Eu não acho correto determinar um nicho, porque eu acho que vai muito do seu momento, do que você gosta. Eu acho que o primeiro passo para você empreender é realmente ter esse produto ou algo que brilha os seus olhos, porque eu não acredito muito numa coisa que eu vou vender que eu não uso, né? Então, tudo que eu vendo aqui, tudo que eu faço pela Bastelli, eu acredito. Então, eu acho que primeiro é você encontrar algo que faça o seu olho brilhar em relação ao produto, mas o principal, assim, independente do nicho, o que você vai fazer, é fazer da forma certa. Então, você precisa fazer o e-commerce da forma certa, pensando em planejamento, meta, operação, sistema, marca, e com isso você conseguir crescer independente do nicho que você vai estar. Existem segmentos que tem baixa barreira de entrada, como semi-joia, atacado, consignado, né? Mas eu acredito que é realmente o seu momento. Quanto você tem de dinheiro, quanto você tem de disponibilidade. Então, difícil cravar um nicho específico, mas para mim o importante é algo que brilhe o seu olho em relação a empreender, porque empreender é uma empresa ali, você não pode só achar que é uma segunda renda e fazer da forma certa. Então, para mim isso é essencial, independente de nicho, segmento ou qualquer coisa do tipo. Pergunta número 4. Como começar vendendo na internet com uma loja virtual? O primeiro passo é que é importante você entender que a gente reforça muito, né? O e-commerce não é segunda renda, não é só a plataforma e não vai vender sozinho. Você precisa entender e tratar isso como um negócio. Então, o primeiro passo é você entender quem vão ser os parceiros digitais, seja plataforma, tecnologia, RP, meio de pagamento, antifraude. Então, esse é o primeiro escopo inicial que você precisa entender. Depois, você precisa entender o que faz um gestor de e-commerce no dia a dia. Porque você, se for sozinho, vai ter várias atribuições. Então, você vai entender de produto, precificação, tráfego,
tráfego, análise de dados, pessoas. Então você vai ter um papel de um gerente como se fosse de uma loja física. A partir disso, você precisa entender quais tipos de plataforma são melhores para o seu negócio, o que você vai decidir em termos de critério, funcionalidade, meio de pagamento, antifraude, taxa, operação logística, se você vai fazer interno ou vai externalizar a operação. Você precisa entender do workflow dos pedidos, então o que você vai fazer todo dia ali quando tiver um pedido, o RMA, né, quando tiver uma troca. Depois você precisa entender, na hora de construir o site, qual que é a importância do SEO, do GEO, como que você vai construir as categorizações, foto, ação, meta, tráfego, análise de dados. Então são várias coisas aqui que são essenciais. O mais importante, né, tudo isso que eu falei são alguns pilares fora outros que existem, mas você não pode cometer o erro de achar que a primeira ferramenta, né, ou as coisas milagrosas que a galera vendem por aí, que é faça sua loja virtual com 2, 3 cliques e saia vendendo no próximo dia, vai funcionar, que isso é uma mentira. Então você precisa de estruturação, processo e metodologia. É extremamente importante você seguir toda a etapa que vai ter, de fato, uma loja de sucesso para você trazer para os seus clientes. E a gente tem um curso justamente para te ajudar em todas essas etapas. Então a gente tem um curso que é o curso Introdução em E-Commerce. A gente percorre mais de 20 aulas, todas muito didáticas, usando toda essa metodologia que a gente já usa aqui com os clientes há mais de 15 anos. E é a forma que a gente faz as lojas virtuais, a gente traz esse treinamento para os nossos clientes, para eles começarem vendendo no e-commerce da forma certa, né? Porque eles também são impactados por esses anúncios das plataformas, e a hora que eles veem, né, que o buraco é muito mais embaixo, né, que eles veem esses mais de 20 módulos aí, eles assustam, falam, putz, será que eu vou conseguir? E no final eles conseguem, porque a nossa metodologia, ela funciona, ela é muito validada, a gente tem diversos projetos ali já rodando, que seguem ela, então a gente sempre recomenda fazer da forma certa, e principalmente não cair nessa análise aí, essa viés que vou ter uma loja, vou deixar lá sozinha, vai vender. Não vai, isso é mentira. Dúvida número 5. Minha loja tem visita, mas não vende. O que eu faço? Bom, primeiro passo, você precisa fazer uma análise de dados usando as ferramentas que tem no mercado, como o Google Analytics, por exemplo, e tudo mais, para entender o principal ponto que está afetando as suas vendas. Então, primeiro passo, onde essas pessoas estão entrando no site, se ela está chegando na home, se ela está chegando na home clicando em algum banner, acessando uma categoria, se ela está chegando na categoria, está saindo através da categoria, ou se ela avança para um produto, se ela sai e qual produto ela sai, ou se ela avança para o carrinho e sai na página de cálculo de frete, ou ela sai na página de cadastro, ou na página de checkout. Então você precisa percorrer todas as etapas para entender o gargalo de cada uma. Então se o pessoal sai na home, provavelmente a página inicial não está atrativa, então ela é o cartão de visita da sua loja. A pessoa tem que clicar num banner, tem que ir para outros produtos, categorias. Se ela chega numa categoria, provavelmente ou tá faltando filtro, né, se ela sai, né, dessa categoria, ou tá faltando filtro, ou você pode ter poucos produtos, ou produto esgotado. Se ela entra num produto e sai, a gente precisa ver foto, se tem vídeo, descrição, parcelamento, se tem o cálculo do frete na página do produto, se o frete tá caro, né, se o preço do frete ele é 10% a mais que o valor do produto, se no cadastro, quando você tá ali se cadastrando, tem um excesso de campo, então, ou tem algum erro, tem algum bug. No checkout, quando você vai pagar, se realmente reflete, ó, parcela em 12, chegar lá, parcela em 6, o cliente não consegue comprar, se tá funcional, se tá com algum bug. Então, isso você precisa fazer dentro do site. Se a loja tem acesso e não vende, pode ser esses pontos. E aí, depois disso, voltaria uma etapa, né? Será que o público tá certo? Comunicação? Porque existem campanhas de tráfego que elas são focadas em gerar volume de gente, mas o volume de gente nem sempre é qualificado. Pode ser que as pessoas também que estão chegando dentro de uma campanha de tráfego específica, ela não tá qualificada. E aí é um outro pilar que você vai ter que olhar. Comunicação, o criativo, o investimento, o público, a localização, tudo isso impacta. E quando a gente fala de e-commerce, performance para e-commerce, tráfego para e-commerce, isso é extremamente essencial, que é um erro que a gente vê da galera, que tá muito acostumada com negócio local. Então só nesse vídeo eu falei diversas variáveis que impactam uma venda. Se você tá rodando um anúncio para um lugar longe que o preço do frete é caro, se o prazo é demorado, isso impacta a veiculação. Se o anúncio não tá claro, se não tem uma política de troca, de devolução clara. Então existem N fatores que no final vão impactar a sua venda. Então por isso que você precisa em toda a jornada olhar cada momento e entender o que cada momento tá dizendo. Se você tá investindo pouco, pode ser o dinheiro. Se você tá investindo, mas as pessoas não clicam, pode ser o anúncio. Se você tá tendo clique no anúncio, chegou no site, tem todas aquelas variáveis que eu falei para vocês, né? É muito mais amplo do que só olhar um ponto específico. O maior segredo ali que eu vejo do tráfego e gestão do e-commerce é conseguir ter uma jornada com todos esses dados e você acompanhar para saber qual botão apertar ali para resolver o problema. Bom, essas foram algumas perguntas e se você ficou com alguma dúvida, tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários desse vídeo
vídeo. Mas antes, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, porque além desses conteúdos vão ter outros mais que a gente tá fazendo para ajudar vocês, e vai ser um prazer ajudar a responder a dúvida para destravar as vendas ali do seu e-commerce.